Mesmo que você consuma uma grande quantidade de proteínas, ainda não vê resultados nos treinos, faz pré-treino, pós-treino, mas se sente cansada e demora para ter uma boa recuperação muscular, toma uma série de suplementos esportivos e sente que fazem quase nenhum efeito, ou fica doída no dia seguinte, bem, talvez tenha algum elemento que você não está considerando e que vai precisar levar em consideração. Se você já assistiu esse vídeo que eu fiz anteriormente, eu falei da importância de equilibrar os 3 macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Mas hoje nós vamos falar também do quanto os micronutrientes são importantes para uma boa síntese de massa muscular, além de serem essenciais à sua saúde, mesmo que não haja prática esportiva. Esse é um vídeo bem detalhado, em que eu vou te explicar quais os principais nutrientes de atenção, te mostrar como entender melhor como funcionam no seu organismo e também vou indicar as dosagens médias de suplementações, mas lembre-se, somente faça suplementações com indicação do seu médico ou nutricionista. Eu sou a nutricionista Maria Júlia Rosa, já atendi mais de 1000 pacientes buscando melhora de saúde e qualidade de vida e estou aqui para compartilhar meu conhecimento com vocês. Bom, o que você sabe da importância da proteína, isso já é batido, né? Mas o que pouco se fala é que o exercício utiliza muitas vias metabólicas nas quais os micronutrientes são necessários. E o treinamento pode resultar em adaptações bioquímicas musculares que aumentam a necessidade de alguns desses micronutrientes. Ou seja, o seu corpo adapta-se progressivamente ao exercício e demanda mais nutrientes do que você precisaria se permanecesse sedentário. Além disso, atletas que frequentemente restringem a ingestão de energia, dependem de práticas extremas de perda de peso ou eliminam um ou mais grupos alimentares da sua dieta, podem consumir quantidades subótimas de micronutrientes e sofrer ainda mais com a deficiência desses nutrientes. Hoje eu vou listar aqui 4 nutrientes que são os mais comuns de termos deficiências em pessoas que treinam, que são o ferro, o cálcio, magnésio e a vitamina D, além de compostos antioxidantes e fitoquímicos. E também vou falar da importância dos eletrólitos, que é muito importante repor quando a gente tem uma transpiração maior, quando faz exercícios mais intensos e de forma prolongada. Então, o primeiro nutriente que vamos falar é sobre o ferro. Independente da origem ou do motivo pelo qual a pessoa teve essa deficiência de ferro, o nível mais baixo de ferro pode sim impactar na saúde, no estado mental e físico dessa pessoa. Alguns estudos mostram que as mulheres que fazem exercícios físicos ou são atletas podem ter uma necessidade 70% maior de ferro do que as mulheres que não treinam. Ou seja, para pessoas que treinam é essencial que a gente cumpra no mínimo 100% da necessidade diária e possivelmente precise superar essa necessidade. Então, para homens seria acima de 8 miligramas de ferro ao dia e para mulheres 18 miligramas de ferro ao dia. Alguns aspectos estão relacionados à importância do ferro e o principal deles é a produção de hemoglobina e transporte do oxigênio, porque o ferro ele é um componente fundamental para a produção da hemoglobina, que é uma proteína presente nas células vermelhas do sangue. A hemoglobina ela se liga ao oxigênio nos pulmões e distribui esse oxigênio para os músculos e outros tecidos. Durante a atividade física, os músculos demandam mais oxigênio para produzir energia e o nível adequado de ferro é crucial para garantir que esse oxigênio seja entregue de forma eficiente, otimizando o desempenho atlético. O ferro também faz parte da mioglobina, que é uma proteína nos músculos que armazena e libera o oxigênio durante a contração muscular. E isso é especialmente importante para os exercícios de alta intensidade ou de resistência. Em relação à produção de energia, o ferro também está associado ao metabolismo aeróbico, onde o oxigênio é usado para converter o carboidrato e as gorduras em energia, lá dentro das mitocôndrias. Então, os níveis adequados de ferro garantem que o metabolismo energético ocorra de forma eficiente, suportando a resistência e a performance em atividades prolongadas. Em relação à respiração celular, dentro das mitocôndrias, que são as nossas fábricas de energia dentro das células, o ferro também participa do transporte dos elétrons, que é crucial para a produção do ATP, que é a adenosina trifosfato. Essa é a principal fonte de energia usada dentro dos nossos músculos durante o exercício. Para desempenho e resistência, também, o ferro ele previne a fadiga. E a deficiência pode levar a uma anemia ferropriva, que é uma condição capacitante, que dificulta o transporte de oxigênio e também causa esse sintoma muito clássico de uma fadiga mais precoce, fraqueza e diminuição no desempenho esportivo. Atletas com baixos níveis de ferro tendem a se cansar bem mais rapidamente e podem ter uma recuperação mais lenta após os exercícios.
Para os atletas de resistência, como corredores e ciclistas, também são particularmente dependentes de uma eficiente entrega de oxigênio aos músculos. O ferro é crucial para sustentar a resistência e permitir que os atletas mantenham níveis elevados de atividade por períodos mais longos. Outra função importante do ferro é na função cognitiva e na concentração, então essa função mental. Ele tem essa importância porque o cérebro também requer um suprimento constante de oxigênio para funcionar de uma maneira otimizada. Durante o exercício, especialmente nesses esportes que exigem estratégia e foco, a concentração é essencial. Então, a deficiência de ferro pode prejudicar a clareza mental, a coordenação e a tomada de decisões mais rápidas. E isso, se a gente for pensar, não é só para exercício físico, né? Então, quem precisa de muita concentração, para quem estuda muito, trabalha com uma demanda grande de concentração e foco, precisa também ter atenção ao ferro. E por fim, algumas das principais funções do ferro, e não falei nem todas, também tem a recuperação muscular após o exercício. O ferro ajuda na reparação dos tecidos danificados, na reposição das reservas de energia. Então, para atletas e pessoas que treinam, é essencial para manter uma boa recuperação, uma recuperação mais rápida. E tem um bônus que também funciona para todo mundo, é que o ferro também ajuda no sistema imunológico. Então, ele desempenha um papel bem importante, porque num exercício mais intenso, a gente pode ter uma supressão temporária do sistema imunológico. Ou seja, a pessoa pode estar com riscos maiores de infecções ou de outras complicações quando ela faz um exercício mais intenso. O ferro ele é necessário para a proliferação e maturação das células do sistema imunológico e por isso ajuda a proteger contra as doenças. Bem, agora vocês sabem bem a fundo a importância do ferro e eu falei também as necessidades diárias. Mas quando a gente pensa em correção, a gente pode pensar em suplementações de 20 a 100 miligramas de ferro ao dia. Depende muito do caso, da demanda, das perdas dessa pessoa. Por exemplo, mulheres que menstruam, pessoas que menstruam têm perdas maiores, então tudo isso precisa ser levado em consideração. E pensando na alimentação, a gente pode pensar em aumentar os alimentos ricos em ferro, especialmente as leguminosas, então feijão, lentilha, soja, grão de bico, tem ótimas quantidades de ferro. As oleaginosas, como castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, também tem bastante ferro. As sementes de chia, linhaça, girassol, gergelim, abóbora e os vegetais verdes escuros, apesar de terem uma certa quantidade de ferro, tem mais quantidade de cálcio do que ferro e no fim a absorção de ferro ela acaba sendo muito pequena. E para quem tem fontes de origem animal, as carnes também têm uma grande quantidade de ferro, mas é um ferro com perfil mais inflamatório, ferro M. Então, cuidado, porque também a ideia não é consumir o ferro somente de origem animal, porque isso pode impactar negativamente a saúde. E eu acho que essas informações já estão valendo teu like, né? Então, deixa o likezinho aqui, te inscreve no canal. E agora vamos para o próximo. Vou adiante e vou falar sobre um segundo nutriente de bastante atenção, que é o cálcio. O cálcio, ele tem um papel essencial ao crescimento, manutenção e reparação do tecido ósseo, mas também regula a contração muscular, a condução nervosa e a coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem um baixo consumo de cálcio, a gente também aumenta o risco de uma fratura por estresse, por exemplo, e também pode propiciar uma densidade mineral óssea mais baixa, o que pode aumentar o risco de osteoporose e osteopenia a longo prazo. Então, falando especificamente sobre densidade óssea, exercícios que demandam um grande impacto ou que têm um estresse significativo sobre os ossos, por exemplo, a corrida, o salto, o levantamento de peso, podem trazer riscos maiores a lesões e fraturas pela baixa densidade óssea. Em relação à função muscular, à contração muscular, o cálcio é liberado dentro das células musculares em resposta aos sinais nervosos, permitindo então que os músculos contraiam. Sem cálcio suficiente, a capacidade dos músculos de se contrair e relaxar adequadamente pode ser comprometida, afetando o desempenho esportivo. Outro ponto é que o cálcio auxilia na prevenção das câimbras. Junto com outros eletrólitos, que eu vou falar mais adiante, o cálcio participa dessa regulação do pH sanguíneo e previne a produção de ácido lático, que causa câimbra. A quantidade necessária diária de cálcio é de 1000 miligramas ao dia para homens e mulheres, mas a absorção depende muito dos níveis de vitamina D, que nós vamos falar adiante. Então, se os níveis de vitamina D estiverem subótimos, a capacidade de absorção e captação pode ser bem inferior. Em relação às fontes, podemos pensar nos vegetais verdes escuros,
nas sementes, especialmente semente de papoula, semente de gergelim e semente de chia, são super ricos em cálcio. Também tem os leites vegetais fortificados, ou se a pessoa consome laticínios, os laticínios também são fonte de cálcio. Porém, atenção aos laticínios, porque também tem muita gordura saturada, o que em grande quantidade pode ser prejudicial à saúde. E aí vamos falar justamente sobre a vitamina D, que eu já comentei anteriormente, que quando ela está em níveis baixos, pode estar relacionada a uma baixa absorção de cálcio a nível intestinal e também uma baixa capacidade de fixação de cálcio na massa óssea. Então, a vitamina D é sintetizada pela nossa exposição solar, mas grande parte das pessoas do mundo, inclusive os atletas, podem precisar de suplementação. E geralmente a suplementação ideal varia entre 1.000 a 2.000 UI de vitamina D ao dia, mas também pode ser bem dependente de como estão os exames dessa pessoa. Tem pessoas que precisam de doses maiores e tem pessoas que às vezes nem precisam suplementar. Outro ponto importante sobre a vitamina D é que ela também participa da nossa defesa contra infecções. Então, como eu falei anteriormente, que os atletas podem ter um risco maior de infecções pela imunossupressão temporária que existe após o exercício, a vitamina D, associada também a outros nutrientes, pode fortalecer esse sistema imunológico e reduzir o risco de doenças e até de interrupções nos treinamentos. A vitamina D também influencia na produção de hormônios, então ela pode regular alguns hormônios importantes para a prática esportiva, como a testosterona. Então, níveis baixos de vitamina D podem sim atrapalhar a recuperação muscular e o próprio desempenho esportivo. E agora eu vou adiante porque eu vou falar de um irmão do cálcio, que é o magnésio. O magnésio tem um papel crucial na recuperação e síntese muscular, e ele então é essencial e é muito falado para pessoas que fazem exercícios físicos e atletas. Um dos papéis principais dele, pensando em nutrição esportiva, é na síntese de proteínas. Então ele faz a construção muscular mesmo, junto com as proteínas. Se essa pessoa tiver com uma depressão de magnésio, ela vai ter uma dificuldade de fazer essa construção e reparação do tecido muscular após o exercício. O magnésio também ativa algumas enzimas, ele atua como um cofator para mais de 300 enzimas que estão envolvidas na síntese de proteínas. Então significa que, sem magnésio, a síntese de proteínas pode estar sim afetando tanto o crescimento muscular quanto a recuperação. O magnésio também está associado à produção de ATP, então à produção de energia, e o ATP também é necessário para a contração muscular e, após o treino, para a recuperação e crescimento muscular. Outro papel do magnésio é auxiliar no metabolismo de carboidratos, gorduras, que são as fontes de energia usadas durante a atividade física. Então, se o metabolismo estiver eficiente, a gente vai conseguir manter esse desempenho e até acelerar a recuperação em função disso. Um outro motivo queridinho de usar o magnésio e de atentar ao magnésio é que ele faz o relaxamento muscular. Eu sempre falo isso em consulta, especialmente aqueles pacientes que têm muita dor muscular, aqui dor nessa região dos ombros, muitas dores de cabeça, muita tensão muscular. Geralmente o magnésio auxilia bastante nesse relaxamento, porque ele faz justamente isso, ele é um relaxante muscular natural e necessário para o nosso organismo. A deficiência de magnésio também pode levar a câimbras e a espasmos musculares, prejudicando o desempenho esportivo e aumentando o risco de lesões. Então aquelas pessoas também que têm mini câimbras, às vezes câimbra no olho, câimbra em alguma outra parte do corpo, pode estar com uma depressão de magnésio e no ajuste ela tende a melhorar. O magnésio também é um antioxidante, então ele ajuda a neutralizar os radicais livres produzidos durante o exercício, protegendo as nossas células musculares e danos, acelerando também a recuperação. E por fim, o magnésio também ajuda na qualidade do sono, o que é essencial para ter uma boa recuperação muscular. As necessidades diárias de magnésio estão por volta das 300 mg e suplementar mais do que 350 mg pode ir para um lado que a gente às vezes não quer, de soltar muito o intestino. Então atenção, para quem suplementa magnésio, a gente sempre tem que cuidar para não ter esse efeito adverso que é fezes mais amolecidas ou diarreicas, que é um efeito colateral do excesso do magnésio. Em doses normais e adequadas, a tendência é que isso não ocorra. Outro ponto importante, se suplementar cálcio, geralmente é necessário suplementar magnésio, porque os dois andam em conjunto no nosso corpo e suplementar somente um deles pode causar uma depressão do outro. Então, atenção, não façam nada sozinhos em casa, porque vocês podem estar incorrendo a suplementações erradas, a desajustes de um outro nutriente, cuida de um e deixa cair o outro, tá bom? Se tá gostando desse vídeo, já deixa o like, segue o canal, compartilha com quem pode ter interesse, comenta aqui embaixo o que tá achando, se tá gostando, se tem algum nutriente que você não sabia que era tão importante assim. E vamos adiante. Agora eu vou falar de antioxidantes, que não são vitaminas nem minerais, mas eles são componentes presentes, especialmente em alimentos vegetais,
que fazem uma proteção importante nas membranas celulares contra os danos oxidativos. Basicamente, quando a gente tem danos oxidativos, a gente está roubando elétrons, tirando pedacinhos das nossas paredes celulares e podendo afetar o funcionamento delas, até fazendo com que elas morram. Então, para a gente proteger as membranas celulares, a gente precisa ter um aporte, um equilíbrio dos componentes antioxidantes versus os agentes que oxidam o nosso corpo. E a própria respiração, o próprio exercício, a própria alimentação geram esses componentes oxidativos. Então, a alimentação é essencial para que a gente também previna esse estresse oxidativo por um excesso de agentes que oxidam. Onde tem antioxidantes? Nos alimentos vegetais. As cores dos vegetais contêm uma série de antioxidantes. Então, quanto mais diversificação de cores da tua alimentação, mais antioxidantes tu vai tender a estar consumindo. Aqui tem uma tabela em que foi comparado uma série de nutrientes e alimentos. Nós temos aqui uma comparação entre todos os alimentos de origem animal versus todos os alimentos de origem vegetal que foram analisados. E os vegetais têm 64 vezes mais teor de antioxidantes do que os produtos de origem animal. Ou seja, se você consumir mais vegetais, você vai estar consumindo mais antioxidantes também. Aqui a gente tem especialmente as ervas, as frutas vermelhas, as castanhas e oleaginosas, os vegetais, as frutas, os grãos, mesmo em quantidades menores, ainda assim são muito maiores, muito superiores ao que teria nos produtos de origem animal. Enfim, vou falar sobre a reposição dos eletrólitos. Eles são essenciais na prática esportiva, principalmente quando tem muita perda de fluidos, muita transpiração, porque na transpiração a gente perde esses minerais e isso pode afetar a função muscular e nervosa. Os eletrólitos como sódio, potássio e cloretos são fundamentais para manter esse equilíbrio dos fluidos no nosso corpo e regular a quantidade de água que tem tanto dentro quanto fora das nossas células, prevenindo a desidratação. Pode, durante o exercício, levar a uma queda no desempenho esportivo e, após, gerar também uma série de disfunções fisiológicas no nosso organismo. Nós temos aí bebidas repositoras de eletrólitos, temos também os eletrólitos em cápsulas, que pode tomar com bastante água, tem sachês. Então, da forma que for, depois de uma corrida, depois de um exercício mais extenuante, ou até de um jogo de futebol em que teve muita transpiração, é importante repor os eletrólitos. Exercícios de menos de 1 hora, em que você vai fazer uma boa refeição depois, normalmente não é necessário repor ou suplementar. Mas sempre é importante avaliar com o seu médico ou nutricionista e identificar se é necessário fazer alguma suplementação ou não. E se esse vídeo te ajudou, eu só peço que deixe aqui um like, que se inscreva no canal. Se quiser comentar, eu vou ficar muito feliz. Já deixo um próximo vídeo que falo sobre a importância da proteína e sobre como identificar se teu consumo está inferior. E também deixo uma playlist com uma série de vídeos que trazem mais informações sobre como a nutrição pode auxiliar na melhora da tua saúde. E semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima!